Meu filho está gaguejando. E agora? Há quem aconselhe os pais de crianças que começam a gaguejar a simplesmente ignorar o problema, pois esse desaparecerá com o tempo. Algumas crianças realmente superam a gagueira sem que nada tenha sido feito, mas é aí que mora o problema. Algumas não. Como saber de que grupo determinada criança pertence? A primeira orientação é não ignorar o problema. Todos concordam que prevenir o problema de se instalar é muito mais fácil do que quando ele já está perpetuado por vários fatores, principalmente evitação, luta, evitação de situação de comunicação, medos, ansiedades. Então, ignorar o problema não é uma solução, mesmo que a gente não queira chamar a atenção da criança para esta disfluência. O fonoaudiólogo é o profissional capacitado para orientar os pais e muitas vezes no início o tratamento é feito de forma bastante indireta, trabalhando só com esta orientação aos pais. As perguntas que devem ser feitas: a criança está mesmo gaguejando? Quanto o problema progrediu? Há quanto tempo começou? A criança está ciente de que falar é difícil? Existem outros medos associados, às vezes um medo não relacionado à fala. É muito comum que a criança apresente medos de escuro, de insetos de elevador, ou não dormem sozinhas. Às vezes a gagueira é um sintoma. Nós já falamos sobre as causas da gagueira e nós sabemos que não existe uma causa só responsável por todos os casos. Então, a gagueira pode ser um sintoma de alguma ansiedade ou algum medo na vida dessa criança. Pode ser, pode não ser, mas é muito comum a gente encontrar medos não relacionados à fala associados a uma criança que gagueja. Nesta orientação aos pais, diversas variáveis têm que ser controladas. Então, será que a criança gagueja mais quando está cansada, quando está excitada ou quando fazemos muitas perguntas? Tudo isso tem que ser verificado. Quando nós conseguimos controlar essas variáveis, nós controlamos também o aparecimento ou não dessa disfluência. Cabe então ao fonoaudiólogo dar sugestões específicas para mudar a interação, a comunicação em casa. E às vezes a pergunta: será que existe muita ansiedade em casa também? Será que essa criança tem limites? Ou será que ela está, como muitas vezes eu vejo, mandando nos pais, né, fazendo birra e não tendo, digamos, um limite bem estabelecido? Então, quando ela é um sintoma de que alguma coisa não está bem na vida da criança. Pode não ser também, mas é um fator a ser considerado. O que pode ser mudado no ambiente da criança? Primeiro, nunca diga para a criança não gaguejar. Nunca peça para ela pensar antes de falar, ou falar mais devagar, ou falar cantando. Mas também, fazer uma conspiração de silêncio também não resolve. Se a criança está bloqueando muito, repetindo muito, e a gente faz uma cara de paisagem como se nada tivesse acontecendo, também é muito ruim, porque a criança percebe que ela está bloqueando e ela até pode pensar: por que ninguém está fazendo nada? Por que ninguém reage? Né? Quando nós ficamos assim super solícitos e, né, a criança ali repetindo, bloqueando, lutando com a palavra e nós não fazemos absolutamente nada. Também é errado essa conspiração de silêncio. Então, o ideal seria agir o mais naturalmente possível. A gente pode até falar para a criança: olha, não precisa lutar com a palavra, às vezes algumas palavras são mais difíceis mesmo, mas a gente não pode simplesmente ignorar o problema e fingir que nada está acontecendo, porque a criança percebe. Faça a criança se sentir aceita e amada. Nunca discuta o problema da gagueira na sua frente. Nunca compare essa criança com os irmãos ou com outras crianças. Uma outra orientação seria reduzir o número de perguntas, porque às vezes a criança pequena, 3 anos, chega da escola e nós bombardeamos essa criança com muitas perguntas. O
que você fez? O que a professora disse? O que vocês comeram? Do que vocês brincaram? Aí vem o pai, pergunta a mesma coisa, a avó pergunta a mesma coisa. Enfim, às vezes a criança não quer falar. Então, quando a gente percebe que a criança ou está muito cansada ou muito excitada, vamos evitar fazer muitas perguntas. Nós podemos, em vez disso, comentar. Né? Ninguém precisa ficar mudo, né, dentro do carro quando está, né, na volta da escola. A gente pode simplesmente dizer, puxa, deve ter sido gostoso hoje, né? A festa devia estar muito legal, né? Só um comentário, sem pergunta. A criança pode simplesmente falar, aham, né? Ou fazer assim com a cabeça, ela não precisa responder nada, porque às vezes ela não está com vontade de responder. Nossa, acho que devia estar bom o lanche hoje, né? Uhum. Esse tipo de coisa. Faz uma diferença muito grande, porque sem perceber, a gente faz muita pergunta para uma criança pequena. E uma coisa muito importante também, nós não devemos simplesmente mudar apenas as atitudes e os comportamentos da criança, mas também as atitudes e os comportamentos da família de um modo geral. Né? Então, o que eu falei anteriormente, como é que está a ansiedade da família, como estão os medos na família. Né? Tudo isso faz uma diferença muito grande. Então, cabe ao fonoaudiólogo dar essa orientação aos pais e, se necessário, colocar a criança em atendimento, né? Fazer uma intervenção. Mas, às vezes, só as mudanças de comportamento já são suficientes para que a criança volte a ser fluente novamente. Quanto mais cedo isso for visto, for orientado, melhor, porque todo mundo concorda que é muito mais fácil prevenir do que quando a criança já desenvolveu medos, já desenvolveu tensões, já desenvolveu lutas e esses fatores vão perpetuando a disfluência da fala. Procure sempre um fonoaudiólogo e nós voltaremos ao assunto.